Livro de Jó, no capítulo 12, o versículo 10. Aqueles que puderem, por gentileza, que nos colocarem em pé. Eu vou ler primeiramente, depois os irmãos podem ler a segunda vez, o texto está projetado aqui. Numa versão diferente da atualizada, tá bom? Então vamos usar a versão da tela, que é uma versão que nos ajuda a compreender o que Jó vai proclamar com respeito à vida e o sustentador da vida, que é o Senhor. Eu leio primeiro, assim que eu encerrar a igreja, numa só voz, faz a leitura. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Vamos lá juntos? A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Amém. Podemos assentar. Deus acrescente graça ao nosso coração e à nossa vida na reflexão que podemos fazer da sua santa e bendita palavra também. Irmãos, eu tenho dito aqui, e sei que é uma certeza para a vida de qualquer pessoa, que aqueles, ou aquele ou aquela, que se tornam bênção de Deus aonde estão, eles vão ser bênção de Deus aonde quer que Deus o enviar. E nós temos nessa noite a alegria de agradecer a Deus pela bênção grandiosa que o Edson tem sido aqui conosco na igreja e toda a sua casa. As bênçãos as quais Deus trouxe e vai continuar aí trazendo ainda resultados do trabalho, da dedicação, do companheirismo, do carinho que ele, com a sua família, tem dado aqui à igreja, aos membros da igreja, ao presbitério Vale do Paraíba e, é claro, irmãos, a cada um de nós no serviço zeloso ao reino de Deus, como eles sempre buscaram fazer, aonde Deus os conduziu. Assim como eles foram bênção de Deus lá em Carambeí, assim como estão sendo bênção de Deus aqui. Deus, na sua soberana vontade, mas também no seu amor e na sua graça grandiosa, vai torná-los bênção do Senhor lá em Florianópolis, junto à vida do Joel, da Rosângela, e aquela igreja também, irmã, amiga, que ali tem servido ao Senhor também na sua fidelidade e na sua dedicação. Por quê, irmãos? Porque ele tem descoberto, como cada crente tem vivido o privilégio de descobrir o real sentido da vida. Às vezes nós pensamos que a vida, ela só tem sentido quando nós temos todas as nossas necessidades, os nossos anseios atendidos. Às vezes achamos que a vida só faz sentido quando o nosso coração alcança aquela paz que nós desejamos e que as aflições e que as lutas e que, quem sabe, as nossas limitações não estejam presentes na nossa história. Há pessoas que acreditam que a realização da vida é o conquistar de todas as coisas, nas áreas financeiras, na vida profissional, no galgar dos degraus da vida e da existência, sem qualquer frustração, sem qualquer decepção, sem qualquer perda, dano, sem qualquer derrota. Mas o que nós aprendemos com Jó, e o que nós aprendemos com a palavra de Deus, é que o sentido da vida, ela não se limita e ela não vai ser realizado pelo nosso sucesso profissional, pelo fato de nós estarmos bem. É possível que às vezes nós não estejamos tão bem,
tenhamos que passar por tempos adversos, mas cumprindo e percebendo o real sentido da nossa existência junto ao Senhor. Não é em razão daquilo que eu quero, nem é em razão daquilo que eu desejo, ou daquilo que eu busco fazer da minha vida. Tem gente que acha assim, a vida só tem sentido se eu puder fazer tudo aquilo que eu desejo fazer, que eu espero fazer. Nem sempre nós podemos fazer tudo que a gente quer. E nem sempre nós devemos fazer tudo aquilo que a gente deseja. Alguns dos nossos desejos, alguns dos intentos do nosso coração, são contrários à vontade de Deus, são puramente egoístas, têm a ver com o nosso bem-estar, com aquilo que é do nosso interesse, e pode ser que passe muito longe do propósito de Deus. O sentido da vida não é fazer com que tudo caminhe bem para nós. O sentido da vida é algo muito maior, muito mais grandioso do que isso. E Jó, então, ele já começa a nos dizer essa grande verdade. A vida de todas as criaturas, a minha e a sua, está nas mãos de Deus. É a vontade de Deus. E é na vontade de Deus que o sentido da vida se realiza. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. O apóstolo Paulo chega a dizer isso também, de uma maneira um pouco diferente, mas para os atenienses, apresentando a eles o Deus que eles desconheciam, e vai dizer: o Senhor é aquele que tudo fez, e nós pertencemos a Ele, e se nós existimos, se nós nos movemos, é porque Deus existe e tem cuidado de nós. Então Jó, atravessando os seus tempos de luta, ele está percebendo o sentido real da vida. Não é preciso que eu esteja sempre bem, não é preciso que eu tenha sempre as minhas vontades atendidas, mas é preciso que eu esteja caminhando e trilhando a vontade de Deus, o querer de Deus, que é aquele que dá a vida, e é aquele que preserva a vida, e que abençoa todas as pessoas. Então, algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos dentro desse firme propósito diante de Deus, o nosso Pai. Nós só conseguimos viver a vida com sentido, é viver e é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. Há muitas pessoas que procuram a fé, que procuram o Senhor, que procuram muitos princípios religiosos, querendo ser atendidos nos seus desejos. E acha que esse é o sentido da vida, eu alcançar o que eu quero, eu viver aquilo que eu sonho, eu, de fato, ocupar aqueles postos, aquelas posições que eu almejo. Tem gente que acha que a vida só tem sentido se, de fato, tudo caminhar muito bem. E aí busca o Senhor para que Deus o atenda, para que Deus possa fazer por ele, para que Deus possa, de alguma maneira, tornar os seus sonhos realidade. O Edson, com a sua família, tem caminhado conosco aqui, de perto, um tempo maior agora, né? Foram 4 anos de caminhada mais de perto. Nós já conhecíamos, nós já convivíamos, nós já o recebíamos aqui algumas vezes, nós já orávamos por eles, pela sua casa, pela sua vida, em alguns momentos em que compartilhávamos também as alegrias, os sofrimentos, as lutas, os obstáculos, e nós já víamos Deus abençoá-lo e cuidar deles e dar sustento à sua casa e à sua vida. Mas nesse tempo, caminhando um pouco mais de perto, nós podemos perceber que o Edson é aquele que também percebe e já descobriu o sentido real da vida. Ele não procura o Senhor para saber o que Deus pode fazer por ele, mas ele se lança nas mãos de Deus, para que Deus possa usá-lo dentro dos seus propósitos. Mesmo que isso nos desafie a alguns embates, né, Edson? Mesmo que isso nos leve a um tempo, quem sabe, de dor e sofrimento também. Mesmo que dentro dos propósitos de Deus seja reservado a nós viver alguns momentos de perdas. O sentido da vida não está em sermos atendidos dentro das nossas vontades e procurarmos a Deus para que Ele faça por nós aquilo que nós desejamos, mas é em nos lançar nas mãos de Deus como barro
está nas mãos do Senhor, que é o oleiro. E o Senhor possa tomar a nossa vida, fazer de nós os vasos preciosos, os vasos de bênçãos, os quais Ele deseja dentro do seu firme propósito. É bom saber e é bom ver na vida do Edson, na vida da Ana, na vida de cada irmão aqui, de cada internauta que tem entendido o verdadeiro significado da vida, de que você tem se lançado nas mãos de Deus. E você tem dito como muitos homens e mulheres o fizeram, como Maria o fez quando recebeu a visita do anjo, dizendo que Deus a havia escolhido para ser também a mãe do Salvador do mundo. Ser aquela por meio do qual Deus haveria de trazer o Messias. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Maria corria riscos. Maria estava noiva de José, tinha compromissos com ele, com a sua família. Maria de repente ia surgir grávida pela ação do Espírito Santo. Muitos não compreenderam mesmo isso, muitos não entenderam, alguns não aceitaram, mas mesmo correndo os riscos, mesmo podendo ser ridicularizada, mesmo podendo ver a sua história, a sua vida de credibilidade, de trabalho ser difamada pela boca de alguns da sociedade, ela aceitou a vontade de Deus, dando um sentido todo especial à sua vida, à sua existência, porque ela não olhou para a vida no propósito egoísta de saber o que Deus podia fazer por ela, mas o que ela podia fazer dentro da vontade de Deus. E assim foram muitos outros, homens e mulheres, profetas, a quem Deus chamou, a quem Deus levantou, a quem Deus usou para levar da sua palavra, para ser o representante de Deus, levando o amor, levando o carinho, levando a misericórdia, levando a graça, levando a palavra de ânimo, levando a exortação quanto ao pecado, e ser usado pelo Senhor, irmãos, e nos lançar nas mãos de Deus, para que Deus nos conduza e faça da nossa vida aquilo que lhe apraz, é de fato razão para vivermos o verdadeiro sentido da vida. Uma outra reflexão muito correta que nós podemos ter quando pensamos no que de fato faz sentido junto à vida é descobrir o significado da vida é mais importante do que ser bem-sucedido. Muitos livros de autoajuda existem hoje que querem te levar a acreditar no seu potencial, no que você é capaz. Querem te fazer concentrar as forças nas suas habilidades, para não desistir dos seus sonhos, para vencer os obstáculos, para não jogar a toalha diante das lutas. Livros que te incentivam com esperança, com ânimo, para que você alcance aquilo que deseja, aquilo que espera. E é bem possível que estes livros, que esses bons conselhos possam te ajudar a se tornar uma pessoa bem-sucedida. Mas nem todo homem ou mulher bem-sucedido é o homem ou a mulher que já entendeu o verdadeiro significado da vida. Tem muito homem e mulher bem-sucedido na sua profissão, bem-sucedido na condução da sua família, que tem alcançado aí alguns bons resultados nas suas tarefas, nas suas ações, que não tem desistido, que tem se empenhado, que tem vencido algumas batalhas, mas que não entende em nada o sentido da vida aos olhos de Deus. Porque ser bem-sucedido não é sinônimo de entender o porquê você existe. Há muita gente bem-sucedida que não sabe ainda o porquê existe no propósito para o qual Deus o criou. Que com a sua vida, que com seus dons, que com seus títulos, que com a sua família ainda não glorifica o nome de Deus. E nós fomos criados para a glória do nome de Deus. Então, ser bem-sucedido é diferente de entender o sentido, o propósito para o qual Deus nos criou. O que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo? Tem muita gente que não tem essa resposta. Sabe bem o que Ele quer da vida, mas não entendeu ainda o que Deus quer com ele.
sabe muito bem como ele gostaria de conduzir os seus dias, mas não para diante das Escrituras Sagradas para entender como Deus gostaria que ele se conduzisse. Sabe o que falar, sabe como enfrentar os problemas, mas às vezes não parou para perceber qual que é o procedimento de obediência a Deus na luta contra os problemas, no passar dos tempos adversos, ou mesmo no vivenciar das conquistas, dos lucros, dos ganhos. A vida que entende o seu significado, entende por que Deus o criou, para que Deus o fez. E algumas verdades aqui, porque às vezes nós ficamos especulando, e não encontramos resposta para o significado da vida. Os filósofos gostam muito de especular, de comentar, de buscar um sentido para a vida, e muitos deles se encontram sem respostas, ou alguns dão algumas respostas que em nada tem a ver com Deus, com o querer de Deus. E o que Jó está fazendo no seu aprendizado, e o que a palavra de Deus nos ensina em alguns outros textos, é a vida encontra um sentido quando nós perguntamos para Deus, o que o Senhor quer com a nossa vida? O que o Senhor deseja realizar com os nossos dias? Esse não fala, né? Com os anos de vida que o Senhor nos dá, com os dons e os talentos que o Senhor nos trouxe, com os amigos que o Senhor tem colocado ao nosso lado, com a casa onde moramos, com o carro que compramos, com tudo aquilo que o Senhor tem confiado à nossa mão. Qual é o seu propósito, Senhor? Qual é o significado de tudo isso para a glória do teu nome, na nossa vida, na nossa história? É muito mais do que ser bem-sucedido. É usar do sucesso que Deus nos dá, das dádivas que Ele nos traz, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, na nossa história. É usar daquilo que do Senhor recebemos, para colocar à disposição do seu reino. É trazer a nossa vida e ofertar nas suas mãos, para que se cumpra em nós também o querer e o realizar do Senhor. Mesmo que esse querer nos leve a circunstâncias difíceis, ou que peça de nós um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de dedicação, de responsabilidade, de empenho. Jesus chegou a dizer que aquele que é chamado por Deus, que é feito filho de Deus, tem que assumir também a sua cruz, tem que negar a si mesmo as suas vontades, os seus desejos, para que a vontade de Deus se cumpra, para que o verdadeiro significado da vida se realize, o verdadeiro propósito da nossa existência. Podemos descobrir o que Deus revelou sobre a vida na sua palavra. Não adianta eu buscar nos livros de autoajuda, não adianta eu buscar nas reflexões filosóficas, não adianta eu começar a pensar e a ponderar nas questões daquilo que eu entendo, ou daquilo que eu gostaria, ou como eu gostaria que fosse, dentro às vezes das minhas vontades egoístas, para estar bem, ou para ver bem aqueles a quem amo. Nós temos que perguntar para o Senhor, e o Senhor nos responde pela sua revelação, porque Ele revela na sua palavra a vontade que Ele tem para cada ser humano. É na sua lei, é na sua palavra, que Ele nos ensina a exercermos a fidelidade, a gastarmos o nosso dia, a investirmos o nosso tempo, a investirmos os nossos recursos financeiros. É na sua palavra que Ele nos ensina como fazer da nossa amizade a glória do seu nome. É na palavra de Deus que Ele nos ensina como ser um pai exemplar, uma mãe que de fato alcança elogios dos seus filhos. É na sua palavra que Ele nos ensina a ser e a viver como filhos dEle, que somos feitos pela sua graça, que em Cristo Jesus nos alcança. Tudo aquilo que nós vivemos, irmãos, tudo aquilo que temos visto na vida do reverendo Edson, nós glorificamos a Deus num tempo especial de gratidão nessa noite, porque nós sabemos que não é aquilo que vem dele, do seu interesse, da sua vontade, da vontade da Ana, da vontade das suas filhas ou do seu filho,
mas é algo que vem da vontade, do querer de Deus, que a cada dia Ele tem aprendido na sua palavra, e tem comunicado aos nossos corações, ao repartir conosco um pouco do muito que do Senhor Ele tem recebido nas reflexões bíblicas, no entendimento bíblico, na compreensão da vontade de Deus, que dá significado à sua existência. É o compartilhar na vida, nas mensagens, que tanto nos edificam, que tanto nos fortalecem, que muitas vezes nos exortam, que em alguns momentos nos dão ânimo, coragem, porque é o realizar do Senhor e da vontade do Senhor na nossa vida, na história da vida da igreja, através da vida, da mensagem, do viver, do compreender, do sentido que Deus dá à existência do reverendo Edson. Então, o mais importante, irmãos, não é ser bem-sucedido. E eu sei que ele é bem-sucedido, e eu sei que você também tem sido bem-sucedido nos seus afazeres, mas o mais importante é entender o que Deus quer fazer a partir da sua vida, a partir do seu sucesso. Qual que é a vontade dele na sua história, o que ele quer realizar, quem ele quer alcançar, que mensagem ele quer levar, que pessoa ele quer ajudar, a quem ele quer levar o bom conselho, porque é assim que o Senhor trabalha. Ele trabalha a nossa vida, para que através da nossa vida e a partir da nossa vida, o seu nome seja reconhecido, a sua mensagem seja pregada, o seu amor seja demonstrado. Outra reflexão importante, irmãos, que nos faz entender o sentido da vida: viva pela revelação de Deus, então, por aquilo que a Bíblia te ensina. Ela é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós recebemos as instruções necessárias para tomar as decisões certas, para pisar no caminho que Deus preparou para nós, aplanou com as próprias mãos. Precisamos conhecer a palavra de Deus, exercer de fato a fé conforme ela nos ensina e praticar conforme ela nos ordena. Ela explica para nós, diz o texto, por que estamos vivos. Você vai encontrar na Escritura Sagrada mostrando por que você existe. Qual é a razão da sua existência? Qual é a razão do seu sucesso? Por que você mora onde mora? Por que você faz onde faz? Deus demonstra. Porque todas as coisas que recebemos do Senhor devemos usá-lo para a sua própria glória, para a expansão do seu reino, para a pregação eficaz da sua palavra. A Bíblia nos ensina o que nós devemos evitar, no que nós devemos nos envolver, mas naquilo que nós não podemos nos envolver, o que deve fazer parte das nossas palavras, do nosso linguajar, e aquilo que nós devemos excluir dos nossos lábios, aquilo que nós devemos fomentar, cultivar no nosso coração, mas os sentimentos que nós devemos podar, cortar, eliminar do nosso coração a fonte de vida. Do coração procede as fontes de vida, e Deus nos ensina o que nós devemos evitar. O Salmo capítulo 1 é um bom exemplo disso, quando a palavra vem através do salmista dizer qual o caminho que nós devemos trilhar, qual o caminho que nós devemos evitar, qual a mesa que nós podemos nos assentar e qual a mesa que nós devemos passar de largo. Se trazemos no coração o firme conhecimento do propósito de Deus pela sua revelação, pela sua palavra para nós. A Bíblia nos ensina o que nós devemos esperar quanto ao futuro, quanto à eternidade, quanto aos dias que vêm vindo, quanto ao 2015 que está à porta, em quem confiar, como proceder. A vida só tem sentido quando nós encontramos o sentido dessa vida em razão da palavra de Deus, da revelação de Deus que ali se manifesta para nós. Alguns conduzem a sua vida conforme as tendências sociais, o que está na moda. O que o pessoal tem feito? Qual tem sido a prática na formação da família, na educação de filhos? Vamos ver o que as revistas têm dito, o que os programas de TV têm ensinado.
Tem muita gente educando os seus filhos, criando a sua família, fortalecendo a sua família, criando os seus critérios, estabelecendo os seus valores, em razão daquilo que a TV tem dito nos programas, que vem influenciando, e dizendo que é assim que todo mundo faz, é assim que a sua vida tem que ser. Tem muita gente dando sentido na vida, assistindo programas e séries de TV, que entristecem muito o coração de Deus nos valores, nas virtudes ou nos vícios que ali são apresentados. Tem muita gente tomando como direção para a vida, como princípio para a vida, a beleza, porque aprendeu com a revista Caras que o importante é ser belo. Mas não conhecemos os bastidores daqueles que têm vivido essa beleza aparente. Essa beleza, muitas das vezes, em muitos momentos, mentirosa. E às vezes somos surpreendidos com a atitude de alguns que são belos, mas que de repente surge à tona a vida mal cheirosa da sua história, dos seus bastidores, daquilo que acontece por trás das câmeras e que a gente não vê, que a gente não sabe e que ninguém divulga, a menos que tudo já esteja perdido. Ou que se torne então um grande furo, uma grande notícia para vender jornais e revistas. Tem muita gente fundamentando a sua vida nos seminários motivacionais. E outras coisas, e outros ensinos, e outros valores, e outros caminhos, que não é a revelação de Deus. E aí eu posso dizer que mesmo que alcance sucesso, não entenderam ainda o significado e o valor real da vida e da existência. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida que vale a pena fora dos caminhos da fé. Não há como servir ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, sem coração obediente à sua palavra. E é isso que nós temos visto na vida do reverendo Edson, é isso que nós temos aprendido com ele, e vamos continuar aprendendo no decurso dos anos, enquanto Deus nos der a oportunidade, o privilégio de termos um bom convívio, uma boa parceria. A vida em Deus faz sentido porque Deus já pensava em você e na sua história muito antes de você nascer. Muito antes de você ter escolhas para fazer. Muito antes de você decidir que profissão você ia abraçar. Muito antes de você um dia escolher em que bairro ou em que cidade iria morar. A vida passa a ter sentido em Deus, porque Deus é aquele que te conhece mais do que você mesmo. E que sabe que conduz a sua história mais do que você pode conduzir. E aquilo que te foge do controle, e aquilo que te coloca numa situação de desespero, e aquilo que te faz pensar que agora não tem jeito, não tem saída, não tem solução, e que vai se estabelecer mesmo o caos, nas mãos de Deus é apenas uma oportunidade para demonstrar o quanto Ele te ama, e o quanto Ele pode fazer, mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Diz o texto bíblico no livro dos Salmos que Ele escreveu num livro todos os nossos dias, quando nós nem existíamos ainda, quando estávamos sendo formados no ventre materno pela mão do Senhor e de forma assombrosamente maravilhosa. Ele já sabia o que ia acontecer em cada dia do nosso ano, em cada dia da nossa vida. E a vida perde o sentido quando nós começamos a viver desassociados de Deus, sem buscar a direção da sua palavra, sem viver da comunhão com Ele, sem trilhar os seus caminhos. Ela pode trazer alguns benefícios, ela pode trazer alguma satisfação, mas ela não tem razão de ser. Não é a vida que vale a pena, se não for para a glorificação do nome de Deus, e para realizar do Senhor em cada dia da nossa história. Por isso, irmãos, nós temos pensado um pouco, porque eu quero que você saia daqui com uma certeza no seu coração, de que existe o querer de Deus com a sua história, conduzir do Senhor, cuidado que Ele pode dar,
E a sua vida tem que ter razão de existência. Quando Deus olha para mim, olha para você, olha para o reverendo Edson e diz: eis aí o meu servo, a minha serva, o meu servo bom e fiel, a minha serva boa e diligente, que tem entendido a minha revelação, que tem disposto o coração para dizer que se cumpre em mim a sua vontade. Aquelas pessoas a quem eu tenho abençoado, a quem eu tenho amado, a quem eu tenho assistido, vidas que eu tenho suprido nas suas necessidades, mas que tem se lançado nas minhas mãos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, mas que tem trazido dos seus tesouros, do valor e a importância que de mim recebem, das dádivas as quais eu derramo, para dizer: Senhor, das suas mãos recebemos, nas suas mãos damos, que se cumpra em nós o teu propósito, o teu querer, e que sirva para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para a expansão do teu reino, porque a minha vida não tem sentido se não for para servir ao Senhor, ou para glorificar o nome do Senhor a cada dia. As minhas conquistas não valem a pena, se elas não glorificarem o teu nome, ou se elas não, de alguma forma, proclamarem que o Senhor é Deus, que há salvação em Cristo, que há graça de Deus para o perdido. Sua vida tem sentido? Você tem aprendido na revelação de Deus o que de fato Deus quer, com tudo aquilo que Ele tem te dado, com tudo aquilo que Ele tem feito a você? Nós louvamos, nós adoramos a Deus, que nós acreditamos que nós temos visto o sentido da vida do reverendo Edson e da sua casa. Nos sentimentos que brotam do seu coração, nas palavras que saem dos seus lábios, nos caminhos os quais ele tem trilhado, nas coisas nas quais ele tem se envolvido e acreditado, porque na compreensão da palavra de Deus ele tem percebido o sentido da sua existência, o serviço do Senhor, a honra e a glória do nome de Deus na sua história. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos, nesse tempo, nesse momento, orar. É aquele tempo especial, precioso da nossa intercessão. É o momento em que, de alguma forma, damos resposta ao Senhor por aquilo que é a sua palavra e por aquilo que Deus vem trazendo ao nosso coração no decorrer do culto também. É um momento em que você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi o sentido da vida, e eu quero conhecer mais da tua palavra e do teu propósito, e eu quero viver para a glória do teu nome. Eu quero ser aquele ou aquela que de fato recebe o reconhecimento e a gratidão do Senhor e dos seus filhos, porque sabe contribuir com o teu reino e sabe dispor a vida para que se cumpra em mim a sua vontade. Que não seja em razão daquilo que eu quero, que não seja em razão daquilo que é do meu interesse, daquilo que eu valorizo, que eu me importo, mas que venha a ser, Senhor Deus, dentro daquilo que o Senhor quer, e dentro daquilo que o Senhor se importa, e dentro daquelas coisas e fatos e circunstâncias que o Senhor valoriza. Mas que seja a partir de mim, que seja junto à minha vida e à minha história.